Só os que são filhos do Eterno, de pé comigo num grito de glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora sem perca de tempo, no segundo livro do profeta Samuel. Melhor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Como é bom saber que somos filhos. Filho tem a atenção do pai em qualquer momento da vida que for. Se o filho está de pé, o pai o aplaude. Se o filho está caído, o pai coloca o ombro debaixo dos ombros dele. Se o filho é um vencedor, o pai tem orgulho. Se o filho é perdedor, o pai vende tudo que tem para ajudar ele a conquistar os seus sonhos. Eu profetizo que o amor do Deus eterno por ti não é mais amor de criador para criatura, é amor de pai para quem é filho. E só quem é filho de Deus dá um grito para acordar a cidade toda. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, verso 1, está escrito assim: E então subiu Naás o amonita e sitiou as Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz uma aliança conosco e te serviremos. Porém Naás o amonita lhe disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos os homens de guerra seja arrancado o olho direito, e assim põe esta afronta eu sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. E então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás de bois, e disse Saul: Que tem um povo que chora. E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. E então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se nele uma grande ira, e tomou um par de bois, e despedaçou-os, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer um que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um exército de um homem só. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Atravesse o corredor em nome de Jesus, atravesse os corredores. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Se ela não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dela. Isso. Se você não gosta de mover de Deus, vá para casa assistir uma novela das 8. Se ficar comigo aqui, daqui a alguns minutos eu te levo à presença do Deus de Israel, e tu verás a glória dele ser manifesta entre nós. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Deus de Israel, em nome de Jesus, Pai, eu entro na sua presença em oração agora, lhe pedindo que essa grande igreja seja hoje palco da revelação da sua palavra, seja o templo da manifestação da sua glória e do seu poder. Pai, envia do céu nesta noite tanta unção, tanto poder, ao ponto dos seus filhos não conseguirem voltar para casa andando, Pai. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja em um raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja, manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas sobre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora, meu Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus Cristo um grito de glória. Os pentecostais, tomem o seu assento adorando ao Senhor.
Ravalabasui Andrebe Calamakanda Aramakanda Rahas. Só uma igreja viva glorifica Jesus com esta força depois do ofertório. Eu tenho uma boa notícia para você. Hoje você escapa de um raio, mas não escapa da bênção e do milagre de Deus. Amém? O texto que eu li é um texto antigo, é um texto velho, é um texto escrito num outro espaço geográfico, numa outra situação política, num outro tempo que não o nosso. O texto que eu li para vocês hoje foi escrito numa época em que a igreja do Velho Testamento, assim representada por Israel, viviam talvez o maior complexo e talvez os momentos de maiores dúvidas desde que entraram em Canaã até esse momento. O momento em que eles estavam vivendo no capítulo 11 era um momento de transição, era um momento de troca de poderes. Israel havia deixado o regime teocrático, onde Deus era o Senhor do povo. Haviam dito ao profeta Samuel que não queriam que um homem mais administrasse o reino. E nesse período Deus, como é sabido de todos nós, entrou, entre aspas, dentro da sua arca e permitiu que os homens levassem a arca embora de Israel. Até para quê? Para que pudéssemos entender hoje que quando a arca sai de Israel, ela representa a autoridade e o regime político, entre aspas, do nosso Deus, o regime teocrático, onde Deus é o Senhor, saindo de Israel. Tudo na Bíblia tem uma analogia. Quando a arca vai embora, o povo percebe que o próprio Deus se ausentou do trono de Israel. O momento é de tensão, porque os homens agora estão vivendo num período descabeceados. Eles não têm ninguém para segurar o seu cabresto. Por quê? Deus não estava mais governando o povo. E o homem que Deus havia apontado para ser o futuro rei de Israel, que era Saul, havia sido rejeitado pela metade do povo. E como eles precisavam que todos aceitassem unanimemente a vinda de Saul para ser rei, e eles não aceitaram isso, Saul estava então longe do trono. Por isso que encontramos Saul no capítulo 11, ainda dentro da fazenda dos seus pais. Quando eu encontro esse texto, eu imagino a ansiedade do coração de Deus. Eu imagino a tensão dos céus, porque Deus está olhando para a terra e dizendo: eles não querem a minha proteção, já disseram que não querem mais que eu reine sobre eles, eu tive que tirar a minha arca de lá, e eles não aceitaram o homem que eu indiquei, que era Saul. O povo estava desprotegido. Repita comigo essa palavra: desprotegido. Nenhum de nós pode estar desprotegido. Você pode não ter o apoio do seu pai nem da sua mãe. Você pode não ter o apoio, talvez, nem da sua convenção, nem da sua igreja. Você pode não ter o apoio político do seu tempo, mas você precisa ter, no mínimo, a proteção daquele que fez os céus e a terra. Aliás, se vale um conselho, eu te dou esse: é melhor você confiar na força do Senhor do que na força dos carros e dos cavalos. Porque está escrito na palavra que você carrega sempre, todos os dias entra com ela no culto: em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa. A segurança da minha família e da sua família não está na mão do profeta. Na mão do profeta está, segundo eu falei no começo, enquanto estava ministrando a oferta, na mão do profeta está a sua prosperidade, mas a sua segurança continua nas mãos daquele que fez os céus e que fez a terra. É por isso que o crente cheio do Espírito Santo não tem medo de nada e nem de ninguém. Pode se levantar contra ele 11.000 demônios, cai 1.000 de um lado, cai 10.000 do outro, e ele não é atingido, porque ele sabe em quem ele tem crido. Se esta é uma verdade, que a igreja levante a mão para cima e dê um grito de glória por esta verdade. Eu creio num Deus que protege. Quem crê num Deus que protege aqui? Há algum tempo atrás aconteceu um fato muito interessante na cidadezinha onde eu moro em Orlândia, e cresci, nasci lá, depois cresci, me casei e continuo morando na mesma cidadezinha, só troquei de bairro. Antes eu morava na Vila Tatu, graças a Deus Jesus me tirou daquele buraco, hoje a gente está com a vida um pouquinho melhor. Mas algum tempo atrás aconteceu um fato interessantíssimo na cidade, foi notório nos jornais. 3 bandidos se reuniram em uma fazenda, em um sítio, estavam os 3 debaixo de uma árvore, debaixo de chuva. Eles estavam escondidos nesse sítio, debaixo de uma árvore que estava chovendo ainda, e os 3 reunidos ali estavam porque um deles teve uma ideia para cometerem um crime.
Os 3 se reuniram a pedido desse, e esse que teve a ideia regeu a reunião. E entre uma pitada de maconha e um cheiro de uma pedra de crack e outra, o que havia convidado disse assim: olha, tem um homem na cidade aí, que ele está ficando muito famoso, parece que ele é muito rico. Esse homem, ele anda com a Bíblia para cima e para baixo, ele prega daqui, prega para colar, e ele não para em casa. É notório, todo mundo sabe que fica na casa dele somente a esposa e 3 filhas. Ouvi dizer que ele tem cofre, ouvi dizer que ele tem joias, ouvi dizer que ele tem isso, tem aquilo, e é mamão com açúcar, é fácil. A gente chega, monta uma emboscada, a mulher dele vai chegar da igreja, a gente faz isso, faz assado, e quando estava todo no olho deles, cresceram. Quando disseram assim, perfeito, vai ser o crime perfeito, ninguém vai tocar na gente, ela não tem proteção. Quando eles estavam prontos e formalizaram o problema, formalizaram o assalto, um dos 2, que ainda não conhecia o homem que seria roubado, perguntou: qual é o nome do homem que nós vamos roubar? Quem conta foi o único que sobrou vivo. E o que sobrou vivo contou isso no leito de hospital, chamuscado da cabeça aos pés, para um policial que é da minha igreja, Elias Chaves. E o Elias me contou a história. O que sobrou vivo disse assim para o Elias: olha, moço, eu estava com eles debaixo da árvore e estava chovendo. Quando ele contou para a gente, todo mundo aceitou roubar esse homem. Quando eu perguntei qual o nome do homem, quando ele foi abrir a boca para falar o nome dele, eu não escutei nada mais. Eu acordei aqui, me contaram agora que a árvore rachou no meio, e os outros 2 amigos meus morreram queimados, porque caiu um raio em cima da árvore. Caiu um raio em cima da árvore, 2 morreram na hora. E o que sobrou vivo está chamuscado, e até hoje é notório na cidade, saiu no jornal: 3 bandidos são atingidos por um raio, só um sobra. E o que sobra diz: não sei como aconteceu. Quando o Elias Chaves me contou isso, eu dobrei o meu joelho e chorei, porque esse homem era o pastor Marco Feliciano. Porque minha esposa fica em casa com as minhas 3 filhas enquanto eu saio para fazer a obra. Antes desse episódio eu tinha medo, preocupava-me muito. Hoje, se você perguntar se eu tenho preocupação, não tenho mais, porque eu sei que enquanto faço a vontade de Deus, pode se levantar o inferno inteiro. Pode se levantar os homens da terra, todos eles, e todos os anjos do céu. Ninguém toca num fio de cabelo da minha família, porque eu sei em quem eu tenho crido. E esta palavra é profética. Está subindo um arrepio pela minha coluna, e todas as vezes que isso acontece, o Senhor me manda parar um momento e profetizar. Recebe a profecia. Aqueles bandidos, aqueles traficantes que ameaçaram o seu filho de morte, que ameaçaram o seu marido de morte, assim diz o Senhor: morre eles primeiro, a sua família não será atingida. Pastor Marco, por que a minha família já foi tocada? Por que as coisas aconteceram? Porque com certeza você não sabe usar a autoridade que você tem. Sabe o que mais me deixa angustiado? É entrar numa reunião como essa e olhar para meia dúzia de crentes que, se o pregador dependesse deles para pregar, o pregador acharia melhor ter um ataque do coração. Pense num povo que, mesmo sendo vitorioso, anda como se fosse derrotado. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado e você vai ver que é exatamente esse aí, ó, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, com esse olho seco. O culto já está seguindo há 2 horas, não derramou uma lágrima, olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Essa boca que não abre nem para respirar, boca de aço, queixo de concreto. Eu te desafio a reagir. Reage e adore ao seu Deus, e você verá o que Ele é capaz de fazer. Deus é Deus na nossa vida quando acreditamos nele. Quem concorda comigo, levante a mão direita, chacoalhe ela, faça uma tomada disso, os meus cinegrafistas aí. Coloque essa mão direita no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro do irmão e pede licença para ele. Diga: hoje não é culto para qualquer um, é culto de guerra hoje. Chacoalhe o seu irmão até ele ficar irritado, irrita ele. Diga: reage, usa a autoridade que você tem. Você tem poder de filho. Eu te desafio a buscar a autoridade que você tem. Ouça-me. Israel vivia um período negro, completamente desprotegidos, vazios de toque divino, não aceitaram a ordenança de Deus, ficaram à mercê do diabo. E se levantou nesta época um homem chamado Naás. Qual era o nome do infeliz? Naás significa serpente.
Naás, o nome Naás em hebraico significa serpente. Se levantou contra o povo de Deus uma serpente. E todos nós sabemos o que significa uma serpente na Bíblia. E não tenha medo, porque Jesus disse em Lucas 10:19: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes. Sobre serpentes. Eu quero já mandar um recado para o mundo espiritual que rege essa cidade, esse bairro. Não me importa se é Zé Pilintra, Zé Pilantra, é Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Há um espírito entre nós que é mais forte, que é mais poderoso do que todos os espíritos do inferno junto. É o Espírito Santo de Deus. Quem crê que esse Espírito está aqui, então dá um grito maior do que esse para incendiarmos esse lugar. Não é que esta víbora, não é que esta serpente maligna chamada Naás, o amonita, ele se levantou contra os homens de Israel, cercou a cidade. E o pior não foi ele ter cercado. O pior foi que quando ele cercou a cidade, ele enviou os seus soldados. Um grupo de anciãos saíram de dentro da cidade, foram ter com Naás, disseram para ele: fique tranquilo, a gente não importa de servir vocês. O senhor pode dominar a gente, fique tranquilo, não precisa nem derramar sangue, nada. Nós não vamos nos levantar contra, a gente aceita a subserviência. Nós queremos que o Senhor reja a nossa vida. O povo estava tão acostumado à derrota, estava tão acostumado a perder, que quando o inimigo mandou uma mensagem dizendo assim: eu quero vocês, eles disseram: nós somos teus. Escute uma coisa: o Deus que eu sirvo suporta a fraqueza do homem. Não importa o nível de fraqueza, pode ser o nível 0 ou menos 0 de fraqueza. Deus entende o fraco, Deus apoia o fraco, Deus luta ao lado do fraco. Mas se tem uma coisa que meu Deus não suporta, é a tal da covardia. Vou repetir: Deus não aceita covardes. Deus não aceita homens e mulheres medrosos. Deus não aceita gente que para dormir de noite tem que acender uma luz. É claro que eu estou apenas usando um texto figurado, porque toda criança tem medo de escuro. Eu estou falando de homens e mulheres que estão na presença do Senhor e morrem de medo de atravessar a rua, quando passam na frente do cemitério e fazem o sinal da cruz. Ou como um garoto que trabalhou para mim algum tempo atrás. Um dia eu cheguei no escritório e ele estava com o telefone na mão, gaguejando, falando assim: pá. Eu falei: eu não sou seu pai. Ele disse: não, pastor. Eu ia falar pastor e comecei a gaguejar de medo. Falei: medo do quê? Pastor, me ligou aqui agora a sobrinha da mãe menininha da Bahia, de Terreiro de Macumba. Eu disse: e daí? E daí que ela ligou revoltada, dizendo que a última vez que o senhor pregou em Salvador, o senhor arrancou de dentro do terreiro de Macumba delas um casal que era rico, e esse casal se converteu, e eles nunca mais deram dinheiro para o terreiro de Macumba. E ela ligou lá para ele e disse assim: agora a gente só dá dízimo e oferta em igreja, nós não mais sacrificamos a Satanás não. Essa mulher perguntou quem tinha ganhado eles para Jesus, e eles disseram que foi o Senhor. Pois ela descobriu o telefone, pastor, ligou aqui e mandou dizer que ela já pegou todos os sapos que ela encontrou na frente, e encomendou todos os sapos da Bahia, já pegou o seu nome, tirou xerox, tem vários pedidos com o seu nome lá, papelzinhos com o seu nome. E ela disse, pastor, e ele falava isso gaguejando, ela disse que vai pegar o seu nome e vai costurar na boca dos sapos. E agora, pastor, quem poderá nos defender? Me deu uma raiva. Eu disse para ele: meu amigo, eu não tenho medo dessa macumba, eu tenho é pena dos sapos, porque nome de crente que tem intimidade com Deus tem fogo. Quando botar isso na boca do sapo, vai queimar o céu da boca deles, vai dar uma diarreia neles. Eu quero que Satanás caia no chão e eu possa esfregar o focinho dele ali, porque maior é o que está comigo do que aquele que está com eles. Você tem do seu lado o Senhor dos exércitos, crente. Reage. Reage. Mostra para Satanás quem é você. Ei, você pertence a um exército, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero falar hoje sobre a guerra final. Eu quero te mostrar que esse evangelho que anda sendo pregado por aí não tem muito a ver com o nosso verdadeiro.
que hoje você entra em igrejas, entra e sai de igrejas, e a única coisa que você ouve são palavras doces, melosas, açucaradas, ensinando as pessoas a ficarem assim, de bem com a vida. Há pouco tempo atrás, a revista Veja fez uma matéria com alguns pastores do Brasil, e eu senti ânsia de vômito ao ler a matéria, porque na matéria a jornalista disse assim: a cara nova dos pastores do Brasil. E ela começou a matéria dizendo assim: os pastores do Brasil não expulsam mais demônios e não curam mais os doentes, agora eles incentivam o povo a viver uma vida melhor, trabalham com autoajuda, trabalham com a psique do ser humano. Antigamente o pastor tinha que ter apenas um diploma de grande orador diante do Senhor, mas orador de joelhos, orando. Chegamos um tempo em que o pastor tinha que ser, além de bom de oração, ter o diploma de teologia. No século 21 o pastor tem que saber orar, ter teologia e agora ser psicanalista, ou entender de psicologia, para poder saber o que falar, para não assustar o povo. Me perdoe aí, eu sou assembleiano roxo, até o meu tutano é assembleiano. Posso não ter muita cara de assembleiano, mas meu coração é inteiro assembleiano. E eu venho de uma época que os homens que me ensinaram a Bíblia não sabiam ler nem escrever, mas quando era para agarrar o diabo e dar um tapa na cara do infeliz, eles tinham autoridade até no suor deles. Hoje em dia os pastores têm muito café no bule, os de antigamente tinham azeite na botija. Eu queria que hoje nós voltássemos a entender que Satanás ainda tem o poder de antigamente, de amarrar os engravatadinhos. Satanás ainda tem força contra aqueles que são letrados. Satanás não tem medo de gente bonita e nem de gente rica, mas ele é obrigado a recuar quando ele ainda vê, rarissimamente se vê, mas quando ele encontra um canela de fogo pela frente. Quando Satanás encontra um canela de fogo pela frente, é melhor ele sair, porque o cidadão vai atropelar ele. E a minha oração nessa noite é que antes de você sair daqui, Jesus te faça ser uma brasa de fogo tirada do seu altar. Quem se candidata a ser brasa de fogo aqui? Deixa eu ver. A covardia dos homens de Israel, a covardia desses seres humanos, levaram eles a humilhar o Deus de Israel, humilharem as promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Eles disseram: nós não nos importamos em te servir, Naás. Como Naás não era acostumado a ouvir isso e nem ver um povo se entregar sem nenhum tipo de luta, ele achou que eles eram tão covardes, mas tão covardes, que ele mandou um recado no dia seguinte: avise aos homens de Israel que tudo bem, não haverá guerra, não tem problema nenhum, eu aceito vocês se renderem por bem, todavia eu quero amanhã, por essas horas, todos os homens de guerra de Israel, com seu olho direito furado, vazado, em algumas traduções diz arrancado. Este é o sinal que eu quero para poder não levantar guerra contra vocês. Todos os seus soldados com o olho direito vazado, arrancado, todos os soldados com o olho direito cegos. Isso me deixou atormentado quando o Senhor Deus me deu essa revelação, porque eu fui tentar entender o que é o olho direito. O olho direito nada mais é do que o olho da mira. Os soldados naquela época não usavam espingarda nem metralhadora, eles usavam lanças, flechas, espadas, e o soldado era destro na guerra. Ele era o que na guerra? Destro. A palavra destro, de destreza, fala de direito. Os soldados eram destros. Imagine o pastor Marco aqui agora, por favor, olhe para mim. Imagine a mim como uma grande árvore frutífera, e você está vendo um fruto bem alto, e você tem que derrubar o fruto, e precisa usar uma pedra para isso. Pegue uma pedra na mão e mire, para ver como é que você vai mirar. É automático. A gente fecha o olho esquerdo e mira com o direito. Sim ou não? Olha para o seu irmão e diga: você entendeu o que o diabo queria fazer com eles?
cegando os homens pelo olho direito, nenhum soldado de Israel prestaria para mais nada. Eles nunca mais seriam aptos para pegar numa espada, para pegar num arco, numa flecha, numa lança. Eles nunca mais conseguiriam pegar numa catapulta. Satanás enviou uma mensagem satânica dizendo: eu quero desestruturar o exército, eu quero inutilizar os soldados. Prepare agora, porque agora nós vamos envergar aqui. Satanás, no século 21, tem feito a mesma proposta à igreja de Cristo. Se eu estou se eu estou olhando para homens e mulheres que estão sentados na minha frente e atrás de mim, esses homens e essas mulheres são soldados do exército de Cristo Jesus. Sim ou não? Eu venho de uma época, 20 anos atrás, que um crente, quando fazia qualquer coisa errada na igreja, ele era excluído. E a exclusão, embora fosse dolorosa, ela criava temor nos demais. A pessoa sofria. Quando ela aguentava o tranco da disciplina, ela voltava melhor do que antes. Quando não, ela saía. Isso deixava a igreja num estado de pureza. Satanás levava o ser humano até ele sair da igreja, arrancar ele. A ideia do diabo era tirar o crente de dentro da igreja. Como o diabo evolui, como ele é um estrategista de guerra, nos últimos anos ele está fazendo ao contrário. Ele diz: não adianta matar o crente, que um crente morto não presta para nada. Só acabei com ele. Agora, se eu alejar esse crente, se eu inutilizar ele, aí a situação muda. Hoje ninguém mais se desvia da igreja. A pessoa fica entre nós desviada. Ela usa a mesma roupa que a gente, carrega a mesma Bíblia que a gente, mas ela torce para o time contrário. Satanás tem mensageiros dele entre nós. Satanás tem um monte de repórteres dele entre nós. E você conhece esse crente, essa raça miserável. Essas pessoas pensam que são convertidas, mas não são, são convencidas. Eles estão entre nós com o corpo físico, mas a filosofia deles nunca é a nossa. Pode ver que tudo que você fala para a pessoa, ela sempre acha um defeito. Nada para ela está bom. Não presta o pastor, não presta o presbítero, não presta o diácono, não presta a igreja, não presta a música, não presta o cantor, não presta a festa da mocidade, não presta o ciclo de oração. Nada está bom para esse infeliz. Pastor, por que ele não se desvia? Porque o diabo diz para ele que não importa o que ele fez no verão passado. O que importa é que ele está aqui dentro. Satanás arrancou o seu olho direito, soldado. E ele colocou na sua cabeça uma outra palavra. Não, pastor, não arrancou meu olho direito, não é que eu amadureci. É por isso que as coisas de antigamente agora não fazem tanto sentido como de hoje. Não tem nada a ver com amadurecimento, amigo. Na verdade, você se enferrujou. Na verdade, o tempo passou e você não encheu a sua botija com azeite suficientemente para isso. Na verdade, você deixou passar as oportunidades pelos seus dedos. E o irmão que começou com você hoje está voando alto e você está se rastejando. E quando você vê outra pessoa que acabou de chegar e ela está indo pelo mesmo caminho do irmão que vai voar, a primeira coisa que você quer fazer é sepultar o dom da pessoa, é fazer ela parar no meio do caminho. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para Satanás e uma para você que arrancaram os seus olhos. Primeiro é para o diabo. Ele pode tentar o que for contra esta igreja. Contra esta igreja ele não tem força. Jesus disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a segunda mensagem é para Satanás. Se tu arrancaste os olhos de alguns crentes, fique sabendo que o meu Cristo é mestre em oftalmologia. Esta noite o Senhor vai implantar os olhos nos lugares de novo. Se prepare para o milagre. É tempo de resgate. É tempo de autoridade. É tempo de pararmos de ficar tropeçando em coisas pequenas. É tempo de resgatarmos a autoridade do Espírito que essa igreja sempre teve. É tempo de você entender que você não é só um corpinho bonito que anda pela rua.
É tempo de você entender que você é uma arma mortal dos céus contra toda sorte de potestade, contra toda sorte de demônios. E não importa se você tem 5 aninhos ou se você tem 105 aninhos. Deus não usa o homem ou deixa de usar por causa da idade. Não importa se você é rico ou pobre. Para Deus não importa a posição social da qual você faz parte. Para Deus não importa se você é branco, negro, amarelo, asiático, vermelho. Para Deus importa que você ainda tenha a chama do Espírito no seu peito. Eu profetizo que vai subir um fogo pelos seus pés agora. O Senhor vai devolver a você a unção perdida. Ei, eu enfrento muitas lutas, eu enfrento muitos reveses. Podem falar o que for de mim, e você sabe que as pessoas falam mesmo. Podem falar o que for da minha pessoa. Podem falar que eu mudei nos meus trajes, pode falar que eu mudei no meu sapato, pode falar que eu mudei até o meu cabelo. Vão achar coisas humanas mudadas em mim, mas ninguém pode dizer assim: ele já foi mais ou menos cheio do Espírito Santo, porque eu nunca deixei o diabo tocar na minha alma. Eu nunca deixei faltar azeite na minha botija. Eu nunca deixei de profetizar com autoridade. Entra no meu site, você vai ver a minha agenda. Eu prego todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E todos os dias eu vejo milagres. Todos os dias eu vejo igrejas serem incendiadas pela unção divina. Não tem um dia nesses últimos 10 anos que Deus tenha me faltado em um culto. Todos os dias a glória e a graça de Deus seguem como marca no ministério que Deus me deu. Agora, o que você conhece de gente que já foi uma brasa de fogo no altar de Deus, a pessoa continua usando as mesmas roupas, está com o mesmo cabelo, mas olhe para ela o que ela virou. A pessoa virou um iceberg humano. A pessoa se esfriou. A pessoa, se você passar 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. Então, em nome de Jesus Cristo, abra sua mente e cresça. Não deixe Satanás jogar cinza em cima do seu altar. Nessa noite o vento do Espírito vai soprar. Eu profetizo a brasa ser incendiante, incendiar-te-á de novo. Você concorda comigo? O que esse país precisa não é de uma igreja almofadinha e bonitinha. Não é de uma igreja organizada que pague os seus tributos, que viva os seus direitos e os seus deveres para com a legislação brasileira. O que esse país precisa é de uma igreja que proteste. Podem nos chamar de evangélicos hoje, pastor José. Podem nos chamar de crentes hoje, pastor. Mas não podem nos chamar mais de protestantes. Nós não protestamos contra mais nada. Aliás, protestamos sim contra nós mesmos. Somos o único exército que pega o seu soldado ferido e mata ele. E se eu estou pregando para um exército, deixe-me falar com vocês. Aprenda que em um grande exército existem 2 tipos de soldados. Tem o fuzileiro e tem o artilheiro. O fuzileiro é o homem em linha de frente, que encara. Você nunca assistiu aqueles filmes de guerra? Você nunca achou louco aqueles filmes de guerra? Os soldados irem primeiro encarar o exército que vem primeiro? Se fosse você, você não escolheria o último lugar? Pois bem, só ia para frente os fuzileiros. E como o fuzileiro está na frente, ele é passivo de ser atingido. Ele é passivo de ser atingido com um tiro, porque ele está em linha de frente. Todo soldado atingido foi atingido porque pelo menos partiu para a guerra. E o que tem de soldado que só gosta de área burocrática, que não tem um arranhãozinho, mas nunca fez nada pelo reino. Ah, Jesus, me segura, meu Pai. Desculpa, irmão, eu ainda sou pentecostal. O fuzileiro pelo menos está na frente, e você que não faz nada, ô bocó.
Caiu porque estava em pé, estava tentando. Sabe por que o fuzileiro sofre? Vou explicar agora. Sabe por que o fuzileiro sofre? Porque o fuzileiro vai para frente da batalha com uma promessa do seu general. Pergunte qual, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. O general diz: vai, fuzileiro, porque em cima, nos flancos esquerdo e direito, estão os soldados artilheiros, eles vão te dar cobertura. Entendeu? Não, vou explicar. O fuzileiro vai na frente, mas ele só vai na frente porque aqui em cima tem artilheiros, soldados que estão guardando as costas dele. Cadê os artilheiros, Jesus? Cadê os artilheiros, pastores? Cadê os soldados que guardam as costas daqueles que estão na frente? Ei, não existe um povo mais fofoqueiro do que crente. Não tem um povo que goste mais de uma coisa mal feita do que o crente. Reúne 5 crentes e em menos de 10 minutos vai saber assim: ó, você viu quem caiu? Você nunca vai ver meia dúzia de crentes se reunir para você. Viu quem Deus levantou aí? Ó, Deus levantou aí. Os irmãos da Renascer sofrendo no embate, só porque foi parar nas páginas do jornal, os crentes recuam e dizem assim: olha lá, ó o que deu, ó. E alguém pergunta: esse seu irmão? Não, a minha igreja é outra, deles é covarde. Covarde. Você não podia estar no dia de Pentecoste. Todo mundo desce além em Pedro, todo mundo fala que Pedro era isso, era aquilo. Mas no dia de Pentecoste, o mais medroso de todo, quando escutou o povo falar: esse povo está bêbado, esse povo está bêbado, pulou no meio da multidão e disse: ó, aqui não tem ninguém bêbado. Eles estão cheios do Espírito Santo aqui. Não toque no meu irmão, não fale mal do meu irmão. Eu desafio essa igreja a fazer essa diferença. Oremos para que ninguém caia. E se alguém cair entre nós, vamos ajudar a pessoa a ficar de pé. Vamos mostrar para ela que ainda existe bálsamo de Gileade entre nós. Vamos mostrar para ele que ainda existe o bom samaritano entre nós. Se o sacerdote não quis te pegar, irmão, se o levita não quis te ajudar, eu profetizo que sentado num cavalo branco está vindo o samaritano do céu e ele vai cuidar da sua ferida. Sabe por que o nosso grande exército, sabe por que eles não conseguem vencer a batalha? Porque não há respeito. Não há respeito entre as posições. No Brasil nós temos marinha, exército, aeronáutica. Uns se preparam para lutar em terra, exército. Outros se preparam para lutar nos céus, aeronáutica. E outros se preparam para lutar nas águas, nas profundezas, marinha. Se eu posso fazer uma analogia com o exército de Cristo, eu tenho aqui homens e mulheres que são do exército de terra. Tenho aqui homens e mulheres que são do exército da marinha. E tenho aqui alguns que são da aeronáutica. Olha para o seu irmão e diga: prepare, porque agora é revelação pura. Jesus me deu sentado aqui, eu pedi a caneta do irmão e escrevi aqui: marinha, exército e aeronáutica. Pastor, quem são soldados da marinha? São aqueles que descem as profundezas. Cadê o círculo de oração dessa igreja? Olha o exército da marinha nosso aí, ó. Enquanto essas mulheres permanecerem com os joelhos aqui embaixo, não tem demônio que pare essa igreja.
de profundidade. Senhoras, por favor, desça mais fundo. Desça mais fundo. Desça mais fundo. Alguns anos atrás, uma irmã esteve em minha casa, uma senhora do ciclo de oração, e depois do almoço, pensávamos que ela havia dormido, e não era sono, ela havia sido arrebatada. Quando ela voltou em si, começou a orar em línguas, parou o movimento da minha casa, e ela me chamou e disse: pastor Marco, o Senhor Deus me levou em espírito a uma reunião. Eles não me viam e eu via a reunião. Uma mesa oval, e como se fosse uma espécie de cabeceira da mesa, tinha um homem muito alto de terno e gravata, ele regia a reunião. No sentido horário, vários homens de terno e gravata, e eu por cima dele olhei e vi um papel com o seu nome. E esse homem que presidia a reunião dizia aos outros: o que é que nós temos feito para tentar pará-lo? E um da esquerda, da direita, começaram a dizer um a um: eu tenho colocado mulheres na frente dele, outro eu tenho colocado o orgulho, outro eu tenho feito ele orar menos, vários, cada um daqueles homens tinha uma coisa fazendo contra a minha vida. E ela disse que quando o último terminou de dizer o que estava na frente, que era o que estava na frente da reunião, ele levantou a mão e esmurrou a mesa. E num grito ele disse: por que é que nós não conseguimos pará-lo então? Ele disse que nesse momento todos mudaram, de homens de terno e gravata viraram demônios. E ela entendeu que aquele líder era o próprio diabo. E todos os demônios de cabeça baixa apontaram para um canto da sala e disseram assim: o problema não é ele, porque ele é fraco. O problema é aquilo ali. E quando apontaram para um canto, ela disse que abriu um buraco no meio da parede e entrou uma enxurrada de gritos, de oração, de homens e mulheres do mundo, dizendo assim: Senhor, guarda ele, Senhor. Oh, os artilheiros. O diabo te odeia sim, irmão, mas a ira e o ódio dele pela minha vida e pela vida desses pastores que estão aqui é infinitamente maior. Ele sabe, se você cair, será um prejuízo para o reino de Deus, para você e para a sua família e para os amigos mais perto. Você já imaginou uma queda minha? O meu site tem 6 milhões de visitas, pastor. 6 milhões de crentes que acreditam na minha vida. Meu programa de TV atinge o país inteiro todo domingo. Quer verem aqui? Quem aqui já assistiu um DVD meu? Levante a mão, por favor. Olhe isso. E o pior não é isso, o pior é que tem uma gama de homens entre nós, que se intitulam pastores, que se intitulam homens de Deus, que a oração deles parece uma macumba. Não vem a hora de acontecer uma queda, não vem a hora de acontecer um arranhão, não vem a hora de acontecer uma desgraça na vida da gente. Torcem para isso acontecer. Pois eu profetizo em nome de Jesus, que todas as covas que fizeram para mim, os que fizeram descem nela primeiro, e eu permaneço de pé, porque o meu alicerce é Cristo. E se Deus é Deus na minha vida, que você seja impactado pela presença dEle que está nessa igreja agora. Uriandarala suridikanderelebe karamakandoro riandarala bagahai. Pai, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele agora, pega. Precisamos de companheiros. Ei, ouça-me. Nesta grande guerra, você precisa de amigos de verdade.
senhora que está na marinha de Deus, que desce as profundezas, coloque o nome meu e da minha família lá, por favor. Nós temos o exército dos ares. Oh glória. A aeronáutica divina está aqui, ó. Somos nós que subimos à presença de Deus e recebemos as revelações do alto. E quem está em cima tem o poder de olhar para baixo e ajudar. Está faltando a gente subir um pouquinho mais alto, senhores. E para a aeronáutica eu tenho uma palavra de Deus, me permita falar com eles. Se é que uma palavra de um garoto serve para alguma coisa. O avião tem 3 grandes momentos de crise. A decolagem. Não é fácil subir. Eu sei que o senhor já pagou para estar onde está. Se você entra dentro de um avião, quando o avião vai decolar, a primeira coisa que o piloto faz é assim: nós vamos diminuir as luzes da cabine, porque eles precisam de toda energia para subir. É um momento de crise. O avião pode explodir nessa hora. Segundo momento de crise é quando ele entra em altitude de cruzeiro. Subir não é fácil. Se manter lá em cima também não é. Tem os trovões, tem as tempestades, tem os vácuos no meio da atmosfera. Tem coisas que os radares do avião não detectam. Vocês sabiam disso? Que existem coisas que o radar não detecta. E o avião, vocês já voaram, já chegaram em algum momento que você está subindo, de repente o avião faz assim, de uma vez. Não dá tempo de avisar, não dá tempo de acender cinto, nada. São coisas que os radares não conseguem detectar. Isso acontece com qualquer um. Nem todo dia a gente está no verão. Tem dia que a gente está no inverno. E vem a parte mais difícil, que é aterrissar. É difícil subir, é difícil se manter e é difícil descer, mas tem hora que temos que descer para reabastecer. Não há super-homens aqui entre nós. E na minha frente está o grande exército de terra. Homens e mulheres que marcham sem medo, que podem não ter força, mas têm coragem. E é a sua coragem, povo de Israel, que vai fazer Faraó recuar. Eu profetizo em nome de Jesus que quando faltar armas nas suas mãos para atravessar o vale, Deus fará a grande muralha ser enterrada no chão. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que com o poder da arca da aliança não tem rio fechado diante de nós. Quem concorda comigo, reage num grito de glória. Conselho: soldado precisa de soldado amigo do lado dele. Faça na sua caminhada com Deus um encontro com homens e mulheres mais experientes do que você, e gente crente, gente que não se venda, gente que não te traia, gente que quando é para chorar com você chora, mas quando é para sorrir, sorri. Comece a detectar, peça para Jesus um dom que é seu, está na Bíblia, mas ninguém pede. O crente pede dom de profecia, o crente pede dom de interpretação de línguas, o crente pede dom de milagres, mas ninguém pede dom de discernir espírito. Peça o dom de discernir espírito, e ninguém mais vai te enganar. Pastor, para que eu preciso de amigos? Vou te explicar com uma história. Uma vez eu assisti um filme e eu chorei muito. Um filme, olha só, como Deus fala. Um soldado chegou perto do capitão do outro lado da linha de batalha e disse: cadê o meu amigo fulano de tal? E o capitão disse: ele não conseguiu chegar. E eles: capitão, o senhor me permite, me dá ordem para eu ir buscar o meu amigo? Está lá, no meio do campo. Ele disse: não te dou ordem, porque nesse momento ele já está morto, já foi alvejado por tiros. Mas capitão, não dou ordem. O capitão virou as costas. A amizade foi maior do que a lei.
E o soldado entrou pelo meio do campo de batalha e encontrou o amigo dele, e voltou com o amigo dele morto. O amigo estava morto. Quando o capitão olhou para ele, disse assim: soldado, eu vou lhe dar suspensão porque você trouxe seu amigo, ele está morto. Eu não disse que ele estava morto. Eu quase perdi um soldado bom, você estava inteiro, agora você está cheio de hematomas, cheio de machucados. Eu perdi um bom soldado porque você foi buscar um soldado que estava morto, você viu, você não cumpriu a minha ordem. O soldado abaixou a cabeça e disse: o senhor tem razão, general, menos em uma coisa, porque quando eu cheguei lá o meu amigo estava vivo. E quando ele olhou para mim, ele disse: eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que eu tinha um amigo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que cure você, amado, que foi abandonado no campo de batalha. Eu peço a Jesus para te ajudar, amada, porque enquanto você era aquilo que todo mundo queria que você fosse, você tinha gente do seu lado. Agora que você está passando pelo vale da sombra da morte, não tem um que é por ti. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor marcou o culto de hoje só para dizer: eu não te deixo só. Glória a Deus. Há 4 semanas atrás, eu fui em Brasília, já estou terminando, pastor. Fui em Brasília e recebi um convite que eu não podia deixar de atender. O reverendo Caio Fábio me convidou. E eu fui na casa daquele homem. Quando eu sentei perto daquele homem, eu me lembrei de quando eu era criança. Ele pregando sobre a caravana da vida que encontrou a caravana da morte. O filho da viúva de Naim que encontrou Jesus. Eu olhava para ele e lembrava das mensagens dele na Rede Globo de domingo de manhã. Eu encontrei um homem machucado, coração machucado, isolado e abandonado de amigos. Eu não fui para conversar, fui só para ouvir. Eu me lembro que no final, quando eu dei um beijo nele, disse: o senhor ajudou muito a minha vida, e o senhor tem aqui um amigo. O olho dele marejou de lágrimas e disse: eu encontrei tão poucos no meio da caminhada. Eu vi o que a igreja faz com os homens. Enquanto tem suco, espremem a laranja. Quando acaba, pega o bagaço e joga fora. Não se iluda com o grito de homens. O mesmo povo que grita Hosanas, esse é o que vem em nome do Senhor, dias depois vão gritar: crucifica-o. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Existe a fase das hosanas. Todo mundo quer encostar a mão até no burrinho que você está sentado em cima dele, né, pastor? Na fase das hosanas, todo mundo quer te encostar, quer tocar a mão nos burrinhos, até podem encostar em você. Aí chega a fase
do Gólgota. Essa é triste, que você vai dizer assim: por que me abandonaste? Mas aí vem o dia da ressurreição. E no dia que Jesus ressuscitou, quando a mulher olhou para ele, ela foi correr para tocar nele, ele disse assim: ó, não me toques. Eu profetizo que está chegando o dia disso acontecer na sua vida. Vão querer tocar e não vão ter como tocar, porque você vai estar glorificado pelo Deus de Israel. Quem crê que esse dia está chegando, faz barulho para acordar a cidade. Oh, eu estou ouvindo barulho de espadas acima do teto da igreja. Demônios e anjos estão travando uma batalha lá em cima. Eu já sei de quem é a vitória. A vitória é nossa, é nossa, é nossa. Isso, agora pode pular, pode bater palma, pode entrar na presença do Senhor. Isso, pula, grita, planta a bananeira, salta, dá glória a Deus, profetiza, sai correndo, dá na cara do diabo. Estamos em guerra, estamos em guerra. A minha oração nessa noite é para que Deus levante os artilheiros de novo. Eu profetizo que o Senhor vai incomodar pessoas aqui. Cadê a câmera que está me jogando para a TV, Wellington? Qual é? Cadê a câmera? Cadê? Eu profetizo que Deus vai levantar gente na sua casa. Deus vai levantar gente na sua igreja. Eu profetizo que Deus vai levantar gente no Brasil inteiro. Deus não vai deixar mais os crentes dormirem. Deus vai levantar você para interceder. Você vai começar a sentir dor. Você vai sentir as necessidades dos pastores. Você vai começar a se colocar no lugar da gente. Deus vai levantar um exército de artilheiros como nós nunca antes tivemos, porque essa será a grande batalha final. É tempo dos fuzileiros se levantarem. Eu profetizo que, machucado ou não, esta batalha já está ganha. Já está ganha. Já está ganha. Soldados da aeronáutica, se preparem. Soldados da marinha, se preparem. Exército, se preparem. Fuzileiro, artilheiro, se preparem. Ninguém toca no olho direito dessa igreja. Ninguém arranca nada da gente. Vai haver uma explosão de sinais, prodígios e maravilhas depois de hoje. Eu profetizo que o Senhor vai devolver a você a vontade de ser usado. Eu profetizo que o Senhor vai te levantar de novo. E vou te dizer mais: homem tira o que o homem dá. O que Deus dá está para nascer o macho que tire. O que Deus te deu, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém toca no que Deus te deu. Ninguém toca. Meu Deus, estou tendo visões aqui. Reage, igreja! É noite de guerra! Eu profetizo em nome de Jesus que Deus levantará um homem, ou Deus levantará uma convenção, ou Deus levantará uma denominação para encabeçar essa guerra final. E eles terão a característica de Saul nesse dia. Deus só precisa fazer acontecer conosco o que aconteceu com Saul naquele dia. Nascer em nós uma fúria contra o diabo.
Chega de apanhar. Chega de só ficar se defendendo. Nós vamos mostrar ao diabo com quantas gotas de azeite precisa para entornar um tacho. Eu profetizo que quando você sair daqui e voltar para a rua da sua casa, você vai armado até os dentes. O Senhor vai colocar fogo nos seus lábios, fogo nas suas mãos, fogo nos seus pés, visão nos olhos. Vai ficar estreito para Satanás. Vai ficar estreito para Satanás. Vai ficar estreito para Satanás. Ei, segura um pouquinho para eu terminar. Dedo de profeta para cima comigo. Aponte para o irmão do seu lado com muito respeito. Aponte aí, pastor, diga para ele: Deus só precisa de um com coragem para ser um modelo. Diga: tomara que seja você. Reage, Rio de Janeiro, reage! Eu profetizo que esse homem, essa convenção ou essa igreja que Deus vai levantar, terá o poder de juntar o povo, e seremos como um exército de um homem só. Se o diabo queria almoçar a gente amanhã, nós vamos servir ele no café da manhã. Pastor, o senhor não tem medo do diabo? Passei dessa fase. O infeliz late como se fosse um pitbull, mas não passa de um vira-lata. 31 de dezembro do ano passado, faltava 5 minutos para meia-noite. Estava na igrejinha onde eu nasci. Espiritualmente dobrei meu joelho e disse: Senhor, vou fazer um pedido. Chega de apanhar. Chega de ser saco de pancada. Falei: chega de ser atormentado pelo diabo. E o Senhor disse para mim no meu ouvido: o que você quer, filho? Eu falei: Senhor, eu quero que o diabo fique no meu lugar. Agora eu quero atormentar ele. Eu quero atormentar o diabo esse ano. O diabo está numa situação comigo que quando eu vou chegando, ele anda pedindo até oração pela igreja. Ore por mim, porque o Marco está vindo aí, está me atormentando. Quantos estão nesse espírito comigo? Quem quer atormentar o diabo aqui? Não vai sobrar demônio em Santa Cruz, nem para fazer vatapá. Eu profetizo a falência do reino das trevas. Quem crê nisso, fique de pé comigo. Aleluia! Por favor, incline a cabeça um minuto. Cadê o teclado? Som do teclado. Incline a sua cabeça. Eu vou fazer um único convite nessa noite, com autorização do pastor. Eu queria muito ouvir o teclado. O tecladista foi arrebatado. Não é para sair daí, meu filho. Só sai quando eu terminar. Feche os olhos. O Senhor me disse quando eu vim para cá, que Ele enviaria aqui hoje à noite alguns homens e mulheres que há muito tempo não participam da Santa Ceia. Homens e mulheres que há muito tempo perderam a força, foram vencidos, vieram hoje porque ouviram minhas fitas e sabem que Jesus me usa para falar para o coração. Mais lenta a música, uma música mais simples. Homens e mulheres que receberam um apelido aí fora, muito triste, de desviados. Gente que está machucada. Gente que se puniu por não ter força, por não ter condições de caminhar, preferiu sair da igreja. Gente que toda vez que passa na frente da catedral de madrugada, chora, para o carro aí fora e diz: que saudade de ouvir a voz do meu pastor. Eu vim aqui hoje só por sua culpa, soldado ferido. Eu falei: Senhor, é mais fácil chamar o pecador. E o Senhor disse: não chame os meus soldados,
E eu falei, qual é a proposta? O Senhor disse, se eles tiverem coragem de voltarem hoje, eu devolvo para eles tudo que foi roubado. Incline a cabeça. Eu quero saber, cadê você? Eu quero saber onde é que você está. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Cadê você? Já está vindo a primeira pessoa. Já está vindo a segunda. Cadê você? A terceira pessoa está vindo. Cadê a quarta? Se está na galeria, desce, vem correndo. Cadê a igreja orando? Enquanto eles estão chegando, é muita gente, pastor, é muita gente. O Senhor falou no meu coração que era muita gente. Venha, cadê você? Chegue mais perto aqui. Chegue mais perto, chegue mais perto. Eu vou cantar para você com carinho. Cadê você? Filho perdido, muito arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Cadê você? Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. Seu filho chegou, banquete a ele entregou. Cadê você? Não deixe Satanás te prender, vem. Vem receber uma cirurgia no olho direito, vem. Cadê você, profeta, cantor? Cadê você, obreiro? Volta hoje, volta agora. Amanda canta e você volta, vem. Você que anda em rumo da chama, A igreja está o alegre. inferno é terrível, lugar de pavor, Mas Cristo te espera, de braços abertos. ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou, Banquete a ele entregou. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Nada surpreende Deus, nem as suas vitórias, nem os seus fracassos. Quando Ele te chamou, Ele sabia da sua estrutura, Incline a sua sabia cabeça. até onde você podia ir, e mesmo assim acreditou em você. Quando eu orar por eles, Ele eu quero previu que a alguém sua venha queda abraçá-los. e preparou ok? esse momento para te levantar. Aproveite agora. Dobra os seus joelhos, incline a sua cabeça, refaça as pazes com o Pai. Ah, Jesus. Ele te ama. Filha, o Pai te espera. Vem, vem, vendo o Pai alegre chorou, vendo o pai alegre
glória da igreja. banquete a Ele entregou. Canta comigo, igreja. Vendo Pai alegre chorou, Ele alegre abraçou. Vendo Pai alegre abraçou, o seu filho voltou, o seu filho voltou. Banquete a Ele entregou. A igreja estende as mãos para cá. Pai, nós entregamos nas suas mãos essas vidas. Eu tenho um batalhão na minha frente. Esse batalhão está quebrantado, estão chorando. Só tu sabes os vales pelos quais eles têm andado. Só tu sabes porque a alma dessa moça está tão contrita. Só tu sabes das feridas de guerra que eles carregam. Eu profetizo, Pai, que nessa noite o Senhor está revestindo eles de autoridade. Não precisa escrever o nome deles no livro da vida, porque nunca foi apagado, Pai. Foi escrito com sangue. Tira só o apontamento que estava aí na frente, dizendo que eles tinham afastado, mas o seu filho voltou, Pai. Coloca um anel no dedo deles, meu Deus. Coloca uma capa nova sobre eles. E o banquete, Pai, já está servido. Eu profetizo que toda maldição está quebrada. E no nome de Jesus Cristo, uma vida de fé, força e poder. Amém? Olhe para mim, vocês. O seu lugar ainda é seu lugar. Se você mora em Santa Cruz, está aqui seu pastor, seu paizão vai te ajudar. Está aqui um grupo de exército que vão te apoiar. A igreja está feliz com a volta deles? Então eu quero saber quem é que vai vir dar um abraço neles aqui. Quem vai vir correndo dar um abraço neles? Dá um abraço neles aqui para mim. Pastor, uns obreiros, vão ali, peguem na mão deles. Vamos mostrar que nós temos cordialidade. Pronto, você é importante. Cadê o teclado? Toca esse trem aí com vida agora, amigão. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, de volta, de volta. Estamos juntos de volta. De volta. Estamos juntos de volta. Eu também te amo. Seus joelhos vão fazer muito efeito. Ah, se você visse o que está acontecendo aqui na frente. Cadê a alegria da igreja? Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Vamos fazer isso.